E agora, aquela pauta que vocês estão esperando faz tempo. Eu sei disso porque vocês pediram, tanto no Instagram do Você Bonita, quanto também, né, no meu inbox, no meu direct, pra gente falar um pouquinho das fases da mulher e falar de alimentação. Então a gente convidou a nutricionista Carolina Pimentel. Bem-vinda. Minha xará, prazer é meu. Como vai? E não sei o que está acontecendo, mas a Carol também veio no tom hoje. Em homenagem ao salmão que a gente trouxe. Pois é, e que cor... Não, juro, eu fiquei um pouco assim, eu vou estudar a respeito dessa questão das cores. Da sincronicidade. Impressionante. Se você tiver informações sobre isso, depois você já conta pra gente também. Não é minha especialidade, mas... Não, e depois eu mostro o livro, acho que as meninas deixaram, é uma bíblia. Ela tem simplesmente um livro lindo, bem bacana, que no final eu vou mostrar pra vocês, que conta um pouco dessa história que eu acho que nesse início do ano vai ajudar muita gente, né? Pra gente colocar o foco e, poxa, quanta gente pediu ali pra tentar melhorar a questão da saúde, do próprio emagrecimento, através da alimentação. Então a gente começa com as mulheres de 20 a 30 anos. Legal. Carol, eu queria só colocar antes que a gente trouxe alguns exemplos, né? Certo. Mas a alimentação variada, colorida e equilibrada é a base para qualquer faixa etária. Perfeito. Né? Você comentou, a gente trouxe aqui alguns alimentos funcionais que significam que eles têm uma capacidade que vai além de nutrir. Tá. Né? Além só de oferecer energia, proteína, carboidrato, eles têm compostos ativos, que é o que vai além da nutrição. Que foi o que é a base do seu estudo mesmo, Exatamente. né? Esses compostos ativos. Isso. Tá legal. Bom, então a gente trouxe aqui para uma mulher em idade de 20 até os 30 anos, né? Você tá vendo que tem a presença das folhas, né? Porque são muito ricas em fibras, e isso é importante. As castanhas, aqui no exemplo tem avelã, mas castanhas, nozes, as oleaginosas, que são muito ricas em gorduras boas, né? A gente tem aquela mania de cortar gordura, não, né? A gente, na verdade, tem que substituir essas gorduras saturadas, que são maléficas, por gorduras boas, que são encontradas nesse grupo de alimentos, por exemplo. Tá, e essa questão dos 20 aos 30, quando a gente pensa nos compostos químicos dos alimentos, a gente também tem que lembrar da questão hormonal que essas mulheres estão vivendo? Sim, na verdade, essa questão hormonal, ela está muito mais relacionada ao quanto a gente gasta de energia. Tá legal. Né? Então, conforme as taxas de hormônio vão diminuindo, a taxa metabólica, ou seja, o que a gente gastaria normalmente, isso também diminui. Então, você vê que ali a gente tem alimentos que são mais leves, sob o ponto de vista calórico, essas adequações que a gente pode fazer. Né? Nesse momento, então, o ideal é priorizar mais esses alimentos com esses compostos químicos e que a gente talvez não tenha tanta preocupação com a ingestão calórica. Exato. Tá. E aí, então, por exemplo, as folhas, variar muito bem essas folhas, né? Aqui a gente trouxe a manga como exemplo, porque ela é muito rica em carotenoide. Carotenoide é uma provitamina A. Então, esse processo de regeneração celular, antioxidante, visão, né? É um composto importante para isso. Aqui a gente trouxe o grão de bico, mas que pode ser substituído por qualquer outro tipo de feijão, lentilha, a própria soja, né? E uma proteína. A proteína é muito importante, né, em toda a fase da vida, mas sobretudo aqui quando a mulher está muito ativa, né, e gasta muita atividade, gasta muita energia. A proteína, aqui a gente está falando de proteína de origem animal, mas que para o público, então, mesmo dessa faixa etária que já segue, enfim, um estilo de vida vegano, vegetariano, a gente passa para outro grupo de proteína. Na verdade, são as proteínas vegetais. Que aqui está bem representado pelo grão de bico. Lembrando que arroz e feijão, sempre, né, a gente vai adequar as quantidades, mas o arroz e feijão é um patrimônio cultural nosso, né? É a base da nossa alimentação, é a comida do brasileiro, a gente tem que valorizar, e é uma combinação muito boa de proteínas também, de aminoácidos, né? Sabe o que eu ia te perguntar, Carol? Que eu acho que o público gosta muito disso, assim, pensando na variedade dos alimentos, mas qual é a sua opinião quando a gente está, então, nesse grupo de 20 a 30, de café da manhã, almoço e jantar, a distribuição dos alimentos e a questão dos lanchinhos, que eu acho que o pessoal também tem muita dúvida. Você é a favor? Você acha que a gente pode comer mais no café da manhã e menos no jantar? Como é que é a sua distribuição? Legal, boa pergunta, né? Hoje a gente entende muito o comportamento humano em relação à alimentação.
E é preciso respeitar as individualidades. Tem gente que acorda sem fome, então o café da manhã é um pouco mais restrito. É uma questão de adaptar? À medida que você come menos à noite, teoricamente você vai acordar com mais apetite. E assim, e essa teoria de que o café da manhã é farto e ir reduzindo as porções ao longo do dia é importante pelo próprio processo digestório. Né? Os lanches intermediários também é uma opção individual. Tem pessoas que precisam se alimentar ao longo do dia porque essa energia baixa, se sente sonolento, né? E para evitar até compulsões em outras refeições. E tem gente que fica bem comendo as 3 refeições ao dia. O importante é atender toda a demanda nutricional, ou seja, quanto mais variada, colorida e equilibrada, a gente acessa essa cartela linda aqui de cores. País tropical, além de tudo, que é cheia de nutrientes, né? Legal. Eu acho que isso que é importante. Lembrar que toda refeição importa. Né? Nesse caso, nessa fase, precisamos suplementar alguma coisa? Sempre que a gente não consome algum grupo de alimentos, que a gente exclui, por exemplo, um grupo de alimentos. Aqui a gente trouxe o salmão, né? Uma proteína animal, que também tem uma gordura muito importante que se chama ômega 3, né? Que a gente encontra aí nesses peixes de águas salgadas e profundas. Tem na sardinha também. À medida que a gente não consome esses alimentos, o nutriente precisa vir de algum outro lugar. E daí sim é importante avaliar não só a suplementação, mas hoje a gente tem alimentos enriquecidos, fortificados, né? Então a gente pode tomar um suco que tem o DHA. Entendi. Né? Então é só fazendo esses ajustes e respeitar o próprio hábito. Tá aí, né? Então, ó, 20 a 30, daqui a pouquinho com perguntinhas do público a gente volta, mas eu acho que já tem uma pronta, não tem, diretora? Quer escrever pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Ju, um beijo. Nossa, hoje muitas Jus escrevendo pra gente, ó. Kefir é aliado para as mulheres com 30 anos? Olha que interessante, o público do Você Bonita sempre lembra, né? Oi, Juliana, obrigada pela pergunta. O kefir é um probiótico, né? Então, o probiótico ele é importante para a saúde intestinal, ele modula, né, a nossa microbiota intestinal, ou seja, deixa o intestino mais saudável, funcionando melhor, até sobre o ponto de vista imunológico também, né? Então, sim, não só o kefir, mas toda a família dos probióticos deve ser incluído também em qualquer faixa etária, sobretudo quando a gente precisa aí dar um up no nosso funcionamento do intestino. Que foi o nosso primeiro assunto de hoje. Exato. Já chegaram várias perguntinhas, já a gente continua respondendo. Vamos então para a próxima fase, que acho que está aqui, dos 30 aos 40? 30 aqui. Isso. 30 aos 40. Aqui a gente está enfatizando bastante os cítricos, né? A vitamina C. A vitamina C é um dos maiores antioxidantes que a gente tem. Então aqui a gente já ficou mais tempo feliz, mais tempo bonita, mais tempo exposta ao sol também. Verdade. Né? Então é preciso dar essa ajudinha aí para varrer o que a gente chama de radicais livres. Isso que a gente produz a vida inteira por meio da atividade física, da exposição solar, a poluição, estresse e do nosso próprio metabolismo. Né? Então aqui a gente já foi mais tempo exposto a esses radicais livres. É preciso aí incorporar mais vitamina C e aumentar a quantidade de antioxidantes. Você vê que a gente escolheu frutas que são teoricamente mais leves também, para dar uma baixada já no valor calórico total da dieta e a mulher não ficar aí tão sujeita ao ganho de peso, por exemplo. Então, de 30 a 40 anos, temos já que pensar nessa questão matemática da nutrição. Isso. E ali tem farelo de aveia também, né? Que, de novo, são fibras, né? E a aveia tem uma fibra super específica que se chama beta-glucana. 3 gramas, que é isso que faz dela um alimento funcional, né? Um composto ativo que vai além de nutrir. Então, além da saúde do intestino, essa fibra também, ela tem uma ação importante na prevenção da saúde do coração. Legal. Né? Então, 3 gramas por dia é capaz de reduzir os níveis da LDL, colesterol, que é o nosso colesterol ruim. Então é preciso controlar sempre, né, esses marcadores, porque eles representam a saúde do nosso corpo. E aí, o limãozinho para começar o dia, você é a favor daquele shotzinho que tanto se comenta? Olha, como é que é a sua opinião? Tá bom.
O limão é uma fonte de vitamina C, né? Então, e é fruta. Então, assim, se faz parte da sua rotina, se você está acostumada a espremer um limão para acordar, porque acorda, né? Acorda mesmo. Dá uma acordada. Então, ok, tá tudo certo, é vitamina C. Agora, se você se sente mal com isso, né? Você não vai ser uma pessoa nem melhor e nem pior se não espremer esse limão em jejum, né? A gente vai dar a opção de colocá-lo no suco, por exemplo, para temperar a salada. Para os vegetarianos é ótimo para acompanhar todas as refeições, porque ajudam a aumentar a absorção do ferro, né? Na ausência da carne. Então, tranquilo. Seja feliz com o limãozinho. Seja feliz. Vamos para a perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Ju. Não, outra Ju. Gente, hoje foi recorde, Ju. Beijo pra você. Eu tenho 31 anos e estou me reeducando na alimentação. Os chás ajudam bastante nesse processo de mudança da mulher. Que pergunta bacana, Ju. Obrigada. É verdade, legal. Sim, os chás ajudam muito nesse processo. Porque, primeiro, hidratam, né? Então, a hidratação é fundamental, né? Às vezes a gente confunde um pouco o mecanismo de fome com o da sede. Então, manter-se hidratado ao longo do dia também dá uma sensação de plenitude gástrica, ou seja, de saciedade. Então, eles ajudam, sim, inclusive na retenção de líquido, né? Escolha as versões sem açúcar, não adoçadas, porque a ideia aqui é a manutenção do peso, né? E aí até você tocou num ponto importante, então desde aqui, né, dos 20 aos 30, dos 30 ao 40, tirar açúcar. Tirar Como é que é a sua opinião açúcar eu também? acho muito radical, né? A gente tem aí uma história de colonização açucareira. Eu lembro da minha avó fazendo compotas a vida inteira. Traz pra mim uma coisa da infância muito importante, né? Reunião da família em festa para enrolar brigadeiro. Agora a gente tem que entender que os doces eles servem para esses momentos, para comemorações, né? E não para tapar qualquer buraco que a gente tem ao longo do dia. Então, daí a gente tem as opções com tâmaras, que são mais saudáveis, né, também em relação a isso, mas eu acho que restringir não... Só para momentos, assim, deixar para momentos momentos especiais, e aí exatamente. Para a vida toda, né? Para a vida toda. Vamos colocar em faixa etária aí feminina. Tem mais perguntinha do público antes da gente passar para a próxima fase? Quem escreveu pra gente? Gabi, obrigada, beijo. Como você indica fazer o jejum intermitente? Então, assim, ela já não pergunta se é legal ou não, ela já pergunta como você indica. Eu indico que se faça sob acompanhamento profissional, ou do médico ou do nutricionista, sempre. O jejum intermitente, ele é uma ferramenta? Ele pode ser uma ferramenta que não é para todo mundo. Tem pessoas que vão se adaptar super bem e tem outras que não. Por isso que nesse caso, que a gente está saindo do padrão da normalidade, é importante o acompanhamento. Perfeito. Tá então, bom? gente, isso não dá para falar no ar e não dá para falar assim para um público todo que tem muita responsabilidade. Eu, inclusive, te agradeço. E é isso mesmo, né? Tendo a orientação. Vamos, então, para o pós-40. Momento importantíssimo da vida da mulher, porque todo mundo diz que a vida começa aos 40. Isso aí. Não é? E aí aqui a gente preservou bem o nosso coração, né? E aqui o importante é o cérebro, né? Então, para evitar... A gente está vivendo muito mais, né? E com essa longevidade que é super... que é um avanço, né, da humanidade, o nosso cérebro também está trabalhando mais e a gente precisa aí poupá-lo. E o que ele precisa? Selênio, vitamina E e os polifenóis também, né? Que a gente encontra principalmente nas uvas, no vinho, né? As vitaminas do complexo B, que também são muito importantes. Vitamina E, que tem nas oleaginosas e na semente. Ai, que delícia. Né? Aqui, eu já recomendaria uma suplementação ou tomar atenção, principalmente para quem não come carne, a suplementação de vitamina B12, tá? 2,4 microgramas por dia, porque existe um processo aí que diminui um pouco da absorção, então ter atenção a B12 ou por suplementação ou pela fortificação de alguns alimentos. A questão das proteínas que a gente veio que desde desta fase, então, dos 20 anos, ela permanece? Permanece, é importante, a proteína é que ajuda a manter a estrutura do nosso corpo, né? Depois do exercício físico, ela é que reconstrói a massa muscular, ela dá saciedade, então uma refeição que é rica em proteína, ela tem o poder de dar mais saciedade e a gente controlar melhor a ingestão de alimentos, né? Então ela é muito importante em todas as faixas etárias e sobretudo aqui também que a massa magra começa a diminuir.
bem lembrado. Então aqui a gente pode botar o salmãozinho pra cá também? Pode colocar o salmão pra cá, pode colocar os ovos pra cá também. E o arroz e feijão, lembra? Sim. Que é a nossa fonte de proteína vegetal. E aí a gente vai falar já das gestantes, né? Que grupo lindo que a gente recebe mensagem todos os dias e é um momento muito alegre, mas de muitas preocupações. Uma delas eu acho que é a questão nutricional mesmo, né? E verdade, é um legado que a gente deixa para as futuras gerações, né? Porque quando a gente se alimenta bem, isso não só é transmitido para o bebê que atinge o seu pleno desenvolvimento, mas esse hábito de se alimentar bem, porque o exemplo está na mesa, né? Então é muito, muito importante. E ali as verdes escuras, que são fontes de ácido fólico, o que não evita a suplementação. Aqui nesse caso ela é obrigatória, né? Para complementar a ingestão, fechar o tubo neural e evitar os problemas decorrentes dessa ausência, né? O DHA também, que é o que está no salmão, aqui é super importante para ajudar a construir também todo esse sistema nervoso e para que esse bebê atinja aí o seu pleno desenvolvimento, né? Atinja todo o seu potencial genético também. E ainda falando das gestantes, até mais pra gente encerrar e já ir pra mesa, que você vai dar mais dicas, que a gente tem receitinha. Vamos fechar com receitinha. A questão calórica também na gravidez, você acha que deve haver uma preocupação? Sim, com certeza, porque a gente tem aquele mito de que é preciso comer por dois. Não, é preciso comer por você, né? As próprias alterações fisiológicas que acontecem na gestação, às vezes a mulher sente, sim, um pouco mais de fome, ou justamente o contrário, ela perde o apetite por conta das náuseas, dos enjoos. Então tem que ter atenção no volume de calorias ao longo do dia, não pode nem ultrapassar, porque isso, a gestante que ganha muito peso, ela corre o risco de ter um bebê fora do tempo previsto, ou mais, aumenta o risco do diabetes e da obesidade na criança. E então, pensar nessa questão calórica e tal. E claro, né, gente, conversar sempre com o médico, fazer tudo direitinho. Isso mesmo. Vamos lá pra cozinha que a gente tem receitinha. Tem receita de salada. Adoro com esse calor. E tem receita de um suco também, né? Isso. Vamos começar com a nossa salada nutritiva. Dica, então, da nossa nutricionista Carol Pimentel. Mix de folhas, agrião, alface, roxa, rúcula. 2 fatias de manga picadinhas. Meio kiwi picado. 4 morangos picados. Uma opção de 100 gramas de proteína, então pode ser salmão, frango, tofu ou grão de bico. 15 gramas de oleaginosas, azeite, sal e suco de limão para temperar. Ai, que delícia! Pode ficar já pro meu almoço? Vamos lá. Legal. Olha, primeiro, Carol, você viu como a gente trabalhou aqui a questão das cores, né? Isso é super importante. Então aqui a gente tem de novo, ó, os carotenoides da manga, o kiwi com o verde com fibras, o morango que também é rico em vitamina C. Ai, que delícia. Né? Então isso é legal, assim, usar e abusar de uma alimentação cada vez mais colorida. Como fonte proteica, então o salmão, né, que a gente mostrou ali, por conta é uma proteína magra, apesar do salmão não ser o peixe mais magro, mas rico em DHA, né? Que está em falta na nossa dieta porque a gente não consome isso de maneira adequada. E aqui as oleaginosas, essa é uma colher de sopa, porque primeiro que é uma delícia, mas não dá para comer igual pipoca, né? Entendi. Porque eles são super calóricos, lembra? O azeite, o limão e o sal a gosto para dar uma temperada mesmo e aumentar aí, né, a aceitação. O bom é que agora no verão a gente tem vontade só disso, né? Então tem que aproveitar. Facilita. Né? E aqui eu vou colocar pouquinho de sal, porque o sal é sempre em moderação, tá? Aqui a gente só mistura para temperar e depois pode servir aí numa cama, né, de folhas. Tá bonito isso, hein? Né? Fez sua produção. Amei. E uma vez me perguntaram assim, mas Carol, você tem alguma dica de salada? Falaram, olha, gente, quanto mais folha diferente, melhor. Dá mais vontade de comer. É isso porque aí. A gente come com os olhos também, né? Isso já começa a estimular o paladar, a salivação. Então, é preciso ter prazer na alimentação. Verdade. Né? Aqui a gente tem essas opções de frutas e de proteína, mas a ideia é que as pessoas comam aquelas que elas também têm mais prazer. E experimentem, né? Variem os tipos, né? É muito legal conhecer sabores novos, né? Então aqui... Você cozinha também, Carol? Cozinho.
cozinho. Ai, tá vendo? Já saquei. A gente que trabalha com alimentação, com alimentos, tem que estar sempre... olha, espero que esteja... Não, vai estar maravilhoso aqui. Eu caprichei no limão, você gosta? Amo. Ai, que bom. Delícia, com a manga, com salmão com a manga. Fica bom, fica gostoso. Uma pegada Thai, né? Gente, pegada Thai, disso tudo. Perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Rô, obrigada. Tenho 54 anos. É verdade que se eu tirar os carboidratos da minha alimentação, ficarei flácida? Ai, que pergunta legal, Rô. Oi, Rosa. Enquanto eu como, a gente vai falar sobre Tá isso. bom. Olha, tirar os carboidratos dessa dieta não vai te deixar mais flácida, vai te deixar mais triste, né? Verdade. Porque é um grupo de alimentos super importante, fontes de energia, né? Que dão... é só escolher melhor esses carboidratos, né? Usar esses carboidratos integrais, ou seja, os cereais integrais, os grãos integrais, os feijões, né? Então é só uma fonte de carboidrato que tem que ser mais saudável. Ele não precisa ser excluído da dieta. É tudo com moderação. Legumes também, né, Carol? Idem. Porque a gente tá no país base, tropical. frutas, verduras e legumes. Essa é a base da nossa dieta. Tem que estar em todas as refeições. Que bom que você gostou. Nossa, Juju, depois você pode guardar que eu... Desculpa, Glaucia. Suco na tela. Olha lá. Suquinho funcional. Todo mundo adora, gostoso, refrescante. Vamos lá. 200 ml de suco de laranja. 1 colher de sopa de farelo de aveia, que apareceu também ali. Meio limão espremido. Ou 2 fatias de abacaxi e 3 pedrinhas de gelo. Deixa eu te ajudar, Carol, já tirar essas coisas que você usou aqui. Tá. Enéas, querido. Bom, então aqui a gente escolheu um suco de laranja. Na ausência do suco in natura, porque se a gente... para transportar alguma coisa, né? Vale a pena também, como eu falei, encontrar essas versões que têm mais nutrientes, que têm DHA, que são fortificados, né? Aqui a gente vai colocar um pouquinho de suco de limão para aumentar ainda o teor de vitamina C junto com o abacaxi. Gostoso, né? Isso é uma coisa legal, misturar frutas, né, nos sucos, porque embora seja bem gostoso, eles também são calóricos. Então, dependendo aí era isso que eu ia te perguntar, da quantidade, assim. Então, assim, uma laranja, tanto de laranja, mas assim... não exagerar, porque também tem a caloria, Exatamente. Né? E eles não substituem as frutas, né? Não é porque a gente está tomando suco que a gente vai deixar de comer a fruta. A mastigação é super importante, tá? E aí, sempre para aumentar o teor de fibra, né? E é uma oportunidade de colocar esse farelo de aveia e para deixar o suco aí com maior teor de nutrientes. Posso bater? Pode, sobe o som. Gosta mais líquido ou mais pedaçudo? Ai, nem sei, tá? Eu gosto de todos. Hoje eu tô... Gente, delícia. Olha aqui era legal colocar um gelinho. Tá, pra né? dar... Ai, que bonito. Tá, fica bonito. Tem horário recomendado? Aqui, se você quiser colocar umas folhinhas de hortelã também, capim santo. Né? As ervas a gente não comentou, mas as ervas, as especiarias, elas ajudam ainda mais aí a enriquecer o nosso repertório nutricional. Super docinho, zero, não precisa de açúcar, de nada disso. Nada, né? Não tem porquê. Tem que acostumar mesmo com esse sabor natural dos alimentos. Carol, você arrasou. Obrigada. Deixa eu finalizar mostrando a Bíblia da Carol, que eu falei. Ó, Guia de Nutrição e Alimentação, tá aqui. É um livro, assim, que eu acho que tem ajudado muita gente, né? Parabéns. Olha, gente, eu falei, é uma Bíblia. Obrigada. Foi feito em parceria com a doutora Maria Fernanda Elias. E se essa é a Bíblia, o papo é a doutora Sônia Tucunduva. Olha que legal. Tem um legado aí na nutrição e ela comprou tem essa ideia. Vem, Ju, vem junto. Vamos marcar, Juju? Então, doutora Sônia Tucunduva, que escreveu o livro, então, com você. A diretora acabou de dizer isso também pra você, né, Ju? Bom que a gente pensa igual. Tá aqui, vou deixar pra vocês darem uma olhada. Vou encerrar agradecendo, então, e passando o Insta da Carol, pra quem quiser tirar mais dúvidas. Mas espero mesmo vocês, viu? Muito legal, adorei te conhecer. O convite, e adorei a sintonia. Né? @doutora, abreviado, Carolina Pimentel. Doutora, abreviado no Insta, Carolina Pimentel. Tudo junto. Tem o site carolinapimentel.com.br. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Aí, puxa vida. E bom ano pra gente. Isso. Beijo, até.